Olá, galerinha! O meu nome é Márcia e hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante para vocês. Nós vamos estar falando hoje sobre imigração. Você sabe o que significa imigração? Imigração nada mais é do que, sabe aquelas pessoas que saem lá daquele país, de um país e vem para outro país? Por exemplo, sai lá da Itália e vem morar aqui no Brasil? Esse é chamado de imigração. E no Brasil, lá entre os meados de 1830 a 1930, nós tivemos então esse fenômeno acontecendo aqui no Brasil, que foi onde muitas, acabando, né, finalzinho da escravatura, acabou, né, a abolição ali da escravatura, começou a faltar mão de obra negra para os canaviais, tanto para os canaviais como para os cafezais. E aí então, o que aconteceu? Começaram então a vir essas pessoas de outros estados, de outros países, perdão, com a ideia de um novo sonho. E aí então começa-se a imigração no Brasil. Essas viagens, elas duravam aproximadamente de 30 a 20 dias. E chegando aqui no Brasil, eles começaram então a trabalhar e conheceram, né, os homens brancos, né, que são os europeus, já chegando aqui. Alguns vieram com família, outros não. E chegando aqui, alguns casaram com índios, com negros, dando origem então a uma diversidade, né, na verdade, ou seja, a população brasileira mesmo, sabe? Que é aquela população colorida que a gente fala. Você sabe de onde veio? Sabe o cacheadinho do seu cabelo, o olho azul, o olho verde? De onde veio tudo isso? A cor da sua pele. Então foi toda essa mistura que é chamada de miscigenação. E aí, chegando aqui então, deram então essa origem aos mulatos, aos caboclos, aos cafuzos. E essas pessoas também trouxeram com eles a cultura. Sabe a sua macarronada de domingo? A pizza que você comeu, né? Foi lá na pizzaria e comeu? Exatamente isso. Sabe de onde é que veio? Não foi aqui do Brasil não, foram os italianos que trouxeram. Aquele futebol que você adora jogar lá na hora do intervalo, na hora do recreio, então, de onde surgiu isso? Foram os ingleses que trouxeram. O chinelinho do pé, quem trouxe? Aí nós temos então a cultura japonesa, que aí os chinelinhos vieram então do Japão. Para enriquecer um pouquinho mais a nossa aula de hoje, eu queria te falar o seguinte: essas pessoas que vieram então aí, né, desses países, muitos deles aportaram ali no Porto de Santos e alguns, né, muitos foram para o interior de São Paulo e alguns deles, inclusive, chegaram na nossa cidade. Tanto que, depois eu quero que você faça o seguinte: chegando em casa, pega o papai e a mamãe e vocês vão dar um passeio pela Praça da Fonte, que a nossa fonte mesmo é de origem italiana, ou seja, a cultura italiana está ali na nossa fonte da cidade. Outro lugar muito interessante para a gente estar visitando, ali perto do Quirinão, né, do Jorjão, que é o estádio de futebol, nós temos a Praça das Nações. Lá você vai ver alguma coisa sobre os japoneses, tudo ali. Dá uma observada, passeia com o papai e a mamãe, aproveita já o passeio e você vai estar vendo todas essas coisas. Outra coisa também, quando chegar em casa também, acessa lá na internet, você vai estar olhando na página sobre o Museu da Imigração. Lá você vai ver listas de famílias inteiras que aportaram aqui, que vieram de outros países, onde você pode até se identificar. De repente tem até algum parente seu lá na lista e você pode se identificar nessas listagens.
Na aula de hoje aprendemos sobre então o fenômeno chamado imigração, sobre a miscigenação, a imigração das pessoas que saem dos seus países e vão morar em outros países, e a miscigenação, ou seja, a mistura de raças, misturas de etnias, mistura de cores, que formaram então a população brasileira, ou seja, a nossa população colorida. Vemos também muitas influências dessas culturas que formaram, que ajudaram a formar a nossa cultura. Então fica aí a dica, aproveita, se aprofunde mais, busque mais e enriqueça mais a sua capacidade de entender de onde você veio, de entender as suas origens, ok? Até a próxima! Essa aula, para rechear, para deixar um pouquinho mais brilhante, mais interessante, nós encontramos simplesmente um poema de Cora Coralina que se chama Sou Feita de Retalhos, e vai abrilhantar, coroar realmente toda essa miscigenação e as diferenças que na verdade acabam se tornando uma igualdade. Vamos lá? Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior.